Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Deixa eu te falar um segredinho aqui. Nem tudo aquilo que você viu no filme foi tudo que foi gravado. Porque às vezes os caras fazem muito mais material e eles nem usam no filme, entendeu? Deixam guardadinho. É mesmo, é? Seja um diálogo que ficou longo demais ou uma participação de um personagem que talvez nem precisaria existir, todo filme tem alguma coisa que é deixada de fora. E muitas vezes essa pequena ceninha poderia mudar tudo. E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 cenas deletadas que mudariam completamente os filmes. O seu like nesse vídeo mudaria tudo. Por favor, deixa ele aí. Não corta isso. Essa parte do não corta, isso podia ser deletada, né? Eu tenho que deixar pra explicar que tu pediu pra eu cortar. Droga! Iniciamos a lista com aquele filme que muitos aguardavam, The Batman, que foi lançado em 2022 e todo mundo adorou. Todo mundo que é gente boa, né? Tem gente que não gostou tanto assim, mas não importa. O cara tava errado. O que importa é que nesse filme aí tem várias cenas maravilhosas, várias cenas incríveis, do Charada conversando com o Batman. E o Charada é o único vilão do filme, né? Será? Na verdade, a gente ainda tem o Pinguim e o Falcone, que aparecem ali de vez em quando e fazem parte dessa trama. Mas, além de todos esses, The Batman foi pensado para ter mais um vilão, que seria ele mesmo, o Coringa. Eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Bom, o Coringa até aparece no filme ali no final, trocando uma ideia com o Charada, ele fala uns bagulho, dá uma risadinha meio feia e tal. Mas assim, a cena dele é só um detalhezinho. Bobear nem precisava estar no filme, né? Mas alguns dias depois do lançamento do filme, o Matt Reeves liberou uma cena que mostrava um diálogo do Coringa com o Batman. Um diálogo muito maior, que mostrava um pouco mais do visual do personagem. E aparentemente ele mordeu o meio fio e alguém deu um pisão na cabeça dele, né? Porque o bicho tá todo deformado. Você feioso. Aliás, esse visual é uma das coisas que mais chama atenção nessa cena deletada, né? Que deixa entender que esse Coringa vai seguir aquela história de ter caído no ácido, ter ficado todo deformado e tudo mais. E nessa cena que foi deletada, a gente vê o Batman conversando com o Coringa e pegando algumas pistas, tentando chegar até o Charada. Uma parada meio Silêncio dos Inocentes, tá ligado? Tu fala com um assassino pra encontrar um outro. E essa cena mudaria completamente a dinâmica de como é que o Batman acabou encontrando o Charada. Porque mostraria que o Coringa tem um papel fundamental nisso, né? Muito complicado. Exatamente, e foi justamente por isso que o Matt Reeves acabou cortando a cena. Ele disse que temia que de alguma maneira isso pudesse tirar um pouco dos méritos do Batman, entendeu? Mas também existem muitas pessoas que têm uma teoria de que essa cena na verdade foi cortada porque o Coringa roubaria demais a cena. Então ele acabaria ofuscando o Charada, o Pinguim e o Falcone. O que eu particularmente discordo. Acho que realmente faz sentido isso aí, entendeu? O Batman encontrou o Charada da maneira dele. E se o Coringa tivesse ajudado, aí a gente teria um outro desenho para esse personagem nos próximos filmes. Ele tem toda a razão. Pra ser sincero, na minha opinião, não precisava nem ter a cena do Coringa no final do A filme. silhueta dele não precisava ter nada disso, Não, né? talvez só a risada dele no fundo, uma coisa mais simples, do jeito que foi colocado. Nossa, todo mundo gosta de uma história de retorno e a gente pode ser amigo e tal, Charada. Eu achei meio idiota, sabe? Não precisava dessa cena também. Desnecessário. Bom, mas deixar claro que o Coringa está vivo nesse universo e que eventualmente ele vai ser muito importante. Mas essa cena deletada serve pra uma coisa, tá? Que no filme, quando a gente vê a silhueta do Coringa, parece que tá muito tosco. E na cena deletada, quando a gente pode ver o visual dele por completo, aí dá até um certo alívio, entendeu? Alívio não, dá um medo, né? Porque o bicho é horroroso. You think they deserved it? A saga Rocky Balboa é um poço de nostalgia e em Creed 2 essa história não seria diferente. Nesse filme aqui a gente vai ver o nosso querido Rocky Balboa treinar novamente o Adonis Creed, filho do seu grande amigo Apollo Creed, e dessa vez a batalha desse moleque não vai ser contra qualquer oponente não, mas sim contra Victor Drago, o filho de ninguém menos do que Ivan Drago, o cara que matou o Creed original. Se morrer, morreu. O negócio é botar o filho pra brigar contra o filho, né? Um dia eu quero fazer um filho pra brigar contra o filho do Léo. Esse dia vai ser Mas no fim dessa história, um de nós dois vai morrer. E aí, a gente vai ter que treinar o filho do outro no futuro. As ideias, meu irmão.
E esse filme tá lotado de cenas deletadas. Tem uma cena que o Sly tá chorando a morte de um amigo Spider dele, que faleceu, e era bem relevante na história, então nem precisava ter essa cena. Spider Silva, né? Não é esse Spider, é um outro Spider, tá, calma. Foi ele que ensinou o Anderson Silva a dar aquele chute, não foi? Não, chega. Tá, parei. Tem uma outra cena que foi deletada, que é uma briga do Ivan Drago contra o Rock, num lugar nada a ver. Essa briga, tipo assim, faz com que os dois pareçam dois idiotas, né? Dois idosos que não aprenderam com a vida. Assim, é até legal ver de volta ativa o Rock e tal, porque, pô, vários filmes... Mas assim, o arco que o filme constrói do Rock é de um cara que vai ficando inteligente, sábio, um mentor. E aí ver ele trocando soco não é bacana, né? Além disso, essa cena acabaria tirando um pouco do foco da batalha do Adonis com o filho do Drago, entendeu? Mas entre tantas cenas deletadas, sem sombra de dúvidas, aquela que mudaria completamente esse filme é o momento após a grande luta de Adonis Creed e Vitor Drago. O Adonis ganha essa luta e os dois se encontram no vestiário. E ali eles têm um momento no qual o Adonis senta ao lado do Drago e eles começam a conversar e o Creed passa a consolar o garoto, entendeu? Falar pra ele, pô, tá tudo bem, tu perdeu, eu também já perdi, faz parte. E a gente vê ali o rival do cara tendo mais respeito por ele do que ele mesmo tem, sabe? But you gotta know you're more than just one fight. E assim, na saga Rock, a gente já viu isso acontecendo, sabe? O Apollo era inimigo do Rock, só que eventualmente eles viram amigos e tal. E a gente fica pensando, pô, isso é bacana, né? Porque mostra que os dois estão ali batalhando pelo título. Eles querem vencer um do outro. Mas ao mesmo tempo, os caras não são uns boçal completo. Eles são inteligentes, eles têm esse negócio da empatia. E essa cena aproxima os dois personagens. Eu acho muito massa. Eu até fico triste que foi cortado. Essa cena é bem legal, cara. E ela mudaria também o futuro dessa saga, porque a proximidade deles dois faz a gente pensar, será que eles vão ser como foram Rocky Balboa e Apollo Creed? Será que esses dois vão se aproximar, vão acabar virando amigos e tal? Não sabemos. A cena foi cortada, era uma cena bem emotiva, bem legal, e eu também fico meio triste que essa aí caiu fora. Tô triste, não tô feliz. Durante a saga Harry Potter, a gente acompanhou o jovem Harry aprendendo a lidar com seus poderes, porque ele estava lá no mundo da mágica, um mundo onde ele estava conhecendo coisas novas, coisas incríveis, andando em cima de vassoura, jogando bolinha, se divertindo, jogando Vingado Leviosa, fazendo várias coisas divertidíssimas. E ao mesmo tempo, ele às vezes tinha que viver no mundo dos trouxas, um mundo triste, um mundo infeliz, onde seus parentes só faltavam cuspir na cara dele, se é que já não cuspiram, né? Seu babaca! E durante anos e anos, os tios do Harry e o primo dele nunca demonstraram nenhum pingo de afeto por esse garoto, entendeu? Só que essa história seria mudada em Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. Porém, a cena derradeira acabou sendo cortada do filme final. Porra, tá de sacanagem, cara. E nessa cena acontece que os Dursley, a família que cuidava do Harry Potter e tal, está indo buscar refúgio na Ordem da Fênix. E eles estão fazendo essa parada de despedida e tal, e daqui a pouco vem o Duda, aquele primo desgraçado que sempre foi um escroto com o Harry Potter, chega perto do moleque, aperta a mão dele e fala, talvez você não foi um desperdício de espaço. I don't think you're a waste of space. Mostrando que, por mais fia da p... que ele tenha sido a vida inteira dele, ele tinha um certo respeito pelo Harry Potter. Ele se redimiu ali, né? Ele percebeu que tudo aquilo que ele pensava do Harry não era exatamente assim. E essa cena teria humanizado um pouco o Duda na mente de quem tá assistindo o filme, né? Mas ela acabou sendo cortada. E aí passa a impressão que o Duda surgiu como um desgraçado e continua assim pra sempre, né? O que é uma pena, porque de alguma maneira esse personagem teria vivido um arco, mesmo que não tivesse sido muito bem desenvolvido, mas ele teria saído de um ponto e chegado ao outro, né? E aqui ele meio que não se moveu durante todos esses filmes. Que pena. Os Vingadores foi um grande sucesso, assim como a sua continuação, a Era de Ultron. E quando esse filme aí chegou, a gente conheceu essa história de uma inteligência artificial que ao entrar em contato com a Terra, logo mais, logo menos ela quer matar todo mundo. O que dá pra se entender, entendeu? Sabe? Se a Skynet entrasse no Twitter uma vez só, acabou, né? A gente ia entender eles. Entendeu? Não dá pra culpar o Ultron aqui, até dá pra compreender e concordar. Aceitar e falar continua.
você está certo. Não está mentindo mesmo, não. Bom, e aí os Vingadores se juntam para a batalha final, onde tem que impedir esse maldito robô. E aí os Vingadores estão todos lá com seus uniformes incríveis e tal, todos poderosos, mas o Capitão América está sem o seu capacete. Por que isso? Por que tu não quis botar o capacete? A resposta para isso está numa cena deletada, onde a gente vê os Vingadores pousando e o Capitão América saindo de dentro de uma nave e vendo uma pichação dele na parede com o rótulo de fascista. E aí ele se vê ali na parede e ele tá com o capacete, entendeu? Aquela é a imagem dele. Então ele se sente tão ofendido com a parada que ele tira o capacete e joga de volta para dentro da nave. E é por isso que na batalha final ele aparece sem o capacete. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pô, e faz todo sentido do mundo essa cena, né? Porque o Steve Rogers é o símbolo do patriotismo americano. E assim, esse patriotismo americano já feriu alguns países aí no mundo, entendeu? Então tem esse sentimento anti-americano no mundo inteiro. Isso acontece, é uma parada que foi inventada no filme. Então faz sentido o arco do personagem dele talvez não curtir essa imagem que ele pode representar, entendeu? Só que assim, né? É filme da Marvel, né? Tem que ser mais pra cima, tem que ser mais alegre. Essa cena talvez ia deixar um pouco mais pra baixo as coisas, né? Essa é uma cena que, assim, ela foi bem cortada, só é uma pena que depois ele apareça sem capacete e a gente fique tentando entender por que ele tá sem o capacete, né? Que se isso acontecesse depois lá do Guerra Civil, que deu aquela treta no início, daquele ataque, aí faria todo sentido essa cena aí, mas eu achei só errado no tempo. A luta de John Connor contra a Skynet não tem fim, e lá em O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, a gente vê o nosso jovem Salvador tendo que encarar uma nova ameaça, a TX. E para isso, é claro que ele recorre à ajuda de um T-800, um outro T-800, já que o clássico acabou morrendo lá no Exterminador do Futuro 2, né? Ele se sacrificou, então fim de papo. Bom, é porque todos os T-800 têm o mesmo rosto. Rosto de Arnold Schwarzenegger. Aí você se pergunta por que isso? Porque ele é bonito? Porque ele é muito forte? Sim, mas por um outro motivo também. Porque tem um tal de Candy, um cara do exército americano, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, que serviu de base pra fazer esse robozão. Aí tem uma cena deletada desse filme que mostra o Candy falando, um sotaque super americano, super caipira e tal. Hi, I'm Chief Master Sergeant William Candy. E essa cena, cara, eu acho que ela ainda bem que foi cortada, entendeu? Porque não tem um motivo da gente entender por que ele é daquele jeito, por que ele foi baseado no Candy, soldado americano. Isso não é importante, isso não é relevante de maneira nenhuma. E ela tem um certo tom cômico que eu acho que meio que não tem nada a ver com o filme, sabe? Essa cena tá aqui nesse vídeo, mas ela não mudaria em nada nenhum dos filmes, né? Não, deixaria pior, talvez. Saber que foi baseado num soldado, dane-se. Ninguém se importa. Eu acho que mudaria, faria o filme ser pior. A gente olhar pra ele e falar assim, caraca, que bagulho tosco. Se bem que eu já olho pro Exterminador 3 e penso, caraca, que bagulho tosco. Podia ser pior. Mais um roubo na lista do Piuí, né? A gente não consegue, né, cara? Não, toda lista tem que ter um pequeno roubinho. Por que você é assim? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, mano. Se inscreve no canal, marca o sininho e não roube o nosso like. Deixa ele aqui agora na mesa, a gente merece. Não se esquece de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo os links para as nossas redes sociais. Vai lá no Insta, vai no Twitter, vai assistir live e ouça o PeeWeeCast, que é o podcast aqui do canal Piuí. Podcast mais ouvido sobre filmes no Brasil. E vai ter um podcast sobre os melhores robôs do cinema. Vai ter.